Quantas vezes você olhou para o seu passado e sentiu que ele era um peso e não uma fundação? Eduardo era o homem que tinha deletado suas origens para chegar ao topo. Ele não queria lembrar de onde veio, até que uma estranha, sentada no saguão da sua empresa, deixou cair um objeto que parou o tempo. Isso pertence a alguém que esqueceu quem era. Eduardo travou. O que ela tinha na mão era a chave para a única porta que ele jurou nunca mais abrir. Prepare-se. Esta história vai te mostrar que, às vezes, o sucesso é apenas uma máscara para um vazio que não sabemos como preencher. Eduardo Bittencourt era o CEO de uma holding de tecnologia. Aos 48 anos, sua vida era impecável, fria e extremamente organizada. Sua sala, no 40º andar, era um cubo de vidro com vista para a metrópole. Um lugar de onde ele podia ver tudo, mas onde ninguém podia vê-lo de verdade. Eduardo tinha uma regra: o passado não dá lucro. Ele tinha nascido em uma cidade pequena, filho de um relojoeiro, mas aos 18 anos ele decidiu que aquela vida de engrenagens e óleo não era para ele. Ele foi embora, cortou contatos e nunca mais olhou para trás. Ele tinha tudo: conforto, poder, respeito. Mas não tinha algo que não sabia nomear. Ele tinha nascido em uma cidade pequena, filho de um relojoeiro, mas aos 18 anos ele decidiu que aquela vida de engrenagens e óleo não era para ele. Ele foi embora, cortou contatos e nunca mais olhou para trás. Ele tinha tudo: conforto, poder, respeito. Mas não tinha algo que não sabia nomear. Uma noite, ao chegar ao saguão vazio de sua empresa, uma mulher idosa estava sentada em um banco de espera. Ela não parecia uma cliente. Usava um sobretudo gasto e suas mãos estavam marcadas pelo trabalho manual. Ela parecia esperar por alguém, ou talvez por um milagre. Quando Eduardo passou por ela, apressado para pegar seu elevador privado, ela deixou cair um pequeno objeto de madeira. O som do impacto contra o chão de mármore foi seco, quase como um lamento. Eduardo, por hábito de controle, parou e se inclinou para pegar o objeto. Era um relógio de sol, feito de madeira de carvalho, com inscrições em latim entalhadas na base. Quando Eduardo passou por ela, apressado para pegar seu elevador privado, ela deixou cair um pequeno objeto de madeira. O som do impacto contra o chão de mármore foi seco, quase como um lamento. Eduardo, por hábito de controle, parou e se inclinou para pegar o objeto. Era um relógio de sol, feito de madeira de carvalho, com inscrições em latim entalhadas na base. Ele sentiu o sangue fugir do rosto. Aquele objeto não era uma antiguidade qualquer. Tinha sido a primeira peça que ele mesmo, aos 12 anos, tinha ajudado seu pai a esculpir. Isso pertence a alguém que esqueceu quem era, disse a mulher. Ela não olhava para ele, olhava para a porta giratória de entrada. Onde você conseguiu isso? A voz de Eduardo saiu mais fina do que ele pretendia. O dono deste relógio morreu há 3 meses. Ele esperou por alguém que nunca voltou. Ele disse que, se este objeto encontrasse a pessoa certa, o tempo voltaria a fazer sentido. Eduardo sentiu o peso da madeira na palma da mão. Ele olhou para a mulher, tentando reconhecê-la, mas a memória estava obscurecida por décadas de negação. Ela era apenas uma vizinha, uma mensageira de um tempo que ele tentou assassinar. Aquele objeto na mão de Eduardo parecia queimar. Ele era um homem que comprava empresas e descartava funcionários, mas, naquele instante, ele se sentiu como um menino de 12 anos, sujo de poeira de madeira, tentando impressionar o pai. O relógio não marcava horas, ele marcava momentos. Eduardo, o homem que vivia por cronogramas, ficou paralisado. Ele não perguntou o nome da mulher. Ele apenas pegou o relógio, entrou no elevador e, pela primeira vez em 20 anos, não subiu para o seu escritório. Ele desceu para a garagem. Ele dirigiu por 5 horas até a cidadezinha onde cresceu. Ele não sabia o que esperava encontrar.
O que encontrou foi uma oficina de relojoaria que ele sempre imaginou estar fechada, mas que estava aberta com uma placa na porta. O tempo conserta tudo, exceto o esquecimento. Lá dentro, um jovem, talvez na casa dos 20 anos, trabalhava com as mesmas engrenagens que o pai de Eduardo costumava consertar. Eduardo entrou, o sino da porta tocou, um som que por um segundo o transportou de volta para a infância. "Posso ajudar?" perguntou o rapaz. Eduardo colocou o relógio de sol sobre o balcão. "Eu sou o Eduardo. Eu fui embora porque achava que o tempo era algo para ser vencido, não para ser compreendido." O rapaz parou o que estava fazendo. Ele não demonstrou surpresa. Ele pegou o relógio e, debaixo do balcão, tirou um caderno de anotações. Eram as memórias do pai de Eduardo. Havia desenhos de um Eduardo criança, de um Eduardo que sonhava, de um Eduardo que o pai amava, mesmo quando o filho não estava mais lá. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lâmpada de oficina, Eduardo Bittencourt, o CEO que movimentava bilhões, aprendeu a primeira lição verdadeira da sua vida. O pai não tinha morrido amargurado. Ele tinha morrido esperando que o filho entendesse que a vida não é feita de prazos, mas de legados. A mulher que ele encontrou no saguão era a vizinha que cuidou de seu pai nos últimos dias. Ela não estava ali por acaso. Ela estava ali porque o pai de Eduardo tinha deixado o relógio com ela, instruída a entregá-lo apenas se Eduardo tivesse a coragem de olhar para baixo. Eduardo não largou sua empresa, mas mudou tudo. Ele transformou a antiga oficina de seu pai em uma fundação que ensina jovens artesãos a trabalhar com precisão e paciência, um antídoto para a correria frenética do mundo tecnológico que ele criou. Quando alguém lhe pergunta por que ele agora usa um relógio de sol no pulso, em vez de um relógio de ouro, ele apenas sorri. A resposta é simples. Ouro conta quanto tempo você tem. O sol conta quanto tempo você viveu de verdade. Porque quando ninguém espera, a vida nos devolve aquilo que achávamos que podíamos descartar. O sucesso é apenas uma sombra. A verdade é o que fica depois que o sol se põe.